Muita paz, meus irmãos, minhas irmãs. Choveu e vocês vieram, hein? Os encarnados vêm na chuva. Os desencarnados independem do tempo também. Bom, queria agradecer. A gente veio pela estrada, eu nem lembrei, é a primeira palestra desse ano, né? Muito bom isso, começar 2020 com vocês aqui. E estava falando com o Luiz Carlos, cada vez que eu venho está mais aprumado aqui, está mais arrumado. Parabéns pelo trabalho aqui. Essa parábola é uma das parábolas, existem várias parábolas que Jesus contou. Essa do semeador e a do bom samaritano, eu acho que são os dois códigos morais para a nossa reforma íntima, como foi falado aqui. Boa parte da nossa vida a gente tem ainda que se preocupar com aquisição de bens materiais, mas a gente deve se preocupar sobretudo a não se tornar escravo desses bens materiais, utilizar todas as tecnologias de forma prudente. Aí nós vamos entender exatamente as sementes que são jogadas no nosso solo. Essa parábola é considerada um poema de amor pelo Caibar Schutter e o Alírio Cerqueira Filho, porque ela é uma das mais precisas. Jesus explica tudo aquilo que a gente precisava saber, e aqueles que o seguiam, né, os apóstolos, por que as pessoas são tão diferentes da gente e por que a gente tem que não tolerar nem praticar tolerância. Isso seria um ato muito fácil até. Você convive, tolera, mas não respeita. E essa parábola mostra muito bem que o importante é a gente respeitar a diversidade do outro, as opiniões diferentes. Hoje é muito difícil, deveria ter ficado mais fácil com as redes sociais a nossa convivência, mas o tempo ainda vem mostrando que para alguns é muito difícil. E rede social sempre existiu, só que antes era no passeio, com cadeirinhas em volta, as pessoas conversando, eram no trabalho. Hoje, como ficou mais dinâmico, a gente ainda tem momentos que se perde nessa tecnologia. Essa parábola também é considerada a parábola das parábolas, né? Porque dentro dela estão contidos todos os ensinamentos das outras parábolas. E o que diz essa parábola? É a parábola da diversidade. Jesus queria explicar nessa parábola que o importante, ao contrário do que muitos pensam, não é aquele que vem passar a mensagem. Então, independe de quem fala aqui na frente, eu ou qualquer outra pessoa que tenha estudado, que o falar é o mais fácil na doutrina espírita, ainda mais com esses livros aqui que contém todas as respostas que a gente precisa para ter uma vida cada vez mais próspera enquanto encarnados. Porque aqui estão todas as respostas que a gente precisa, as nossas questões, as nossas angústias, aos nossos temperamentos. Alguns narram que o livro dos Espíritos e o Evangelho já deveria ter passado por revisões. Uma vez falaram isso com o Divaldo, ele falou assim, precisa mesmo. Daqui uns 5, 6, 10 mil anos, realmente, o livro dos Espíritos vai estar defasado. Por quê? Até lá a gente já vai ter conseguido, ou boa parte da humanidade já vai ter conseguido colocar em prática o que está ali, vai estar tirando de letra. Aí realmente vai precisar de ajustes, né? Mas por enquanto, boa parte do que está no Pentateuco a gente estuda, reflete, questiona, tem que ser crítico. O Kardec viveu no século XIX, mas basicamente as leis morais estão todas aqui. Os ajustes vão vindo daqui a alguns séculos e aí a gente já vai estar praticando. Até lá é estudar ao máximo e praticar dentro cada um das suas limitações, dos seus esforços. Essa parábola, ela foi narrada num momento que Jesus queria explicar por que mesmo com a presença dele no mundo, as pessoas continuavam sendo extremamente materialistas, violentas, intolerantes. Passaram-se 2000 e poucos anos depois,
e nada é instantâneo, a evolução nunca é rápida, o que aconteceu? Muitos parecem que não entenderam a mensagem. Aqueles que estão frequentando religiões, praticando o Evangelho, nós, né, no caso, e outros milhares de irmãos por aí, cada um na sua religião, nós já somos mais sensíveis ao que Jesus falava. A gente já para pensar quando vai falar, dar uma resposta a alguém, quando alguém nos provoca, e quando, não sei vocês, mas quando descobre que é espírita, a provocação é especial, é gourmet, é diferente. Porque muitos dizem assim, os espíritas respondem sempre como Jesus responderia. Na verdade, qualquer cristão faz isso. Só que a gente tem uma responsabilidade porque a gente está embasado, tudo que a gente acredita em ciência, religião e filosofia. Nem todas as religiões têm esse privilégio. Tudo que está comprovado hoje que a ciência vem chegando aos finalmente, lá na época de Kardec, os espíritos já falavam, vai acontecer isso. E aquilo que não foi entendido à época, nós estamos compreendendo hoje. E a ciência vem dando, entre aspas, né, com todo respeito à ciência, o braço a torcer a vários fatos que o mundo espiritual já vivencia em estágios mais avançados, né? Basta ler Nosso Lar para você ver como que a Terra ainda é um planeta que está em transição planetária. Tem muita coisa que já tinha Nosso Lar há quase 100 anos atrás e que a gente ainda está testando, né? Há algumas ilusões que a gente embarca do tipo, será que tem água em Marte? É óbvio. Será que tem vida? É óbvio. Ah, mas a ciência ainda está tentando provar. Pois é, a ciência ainda insiste em não entender o que está aqui. É óbvio, basta querer ter olhos para enxergar. Essa parábola narra também a importância da semente. Muitos acham que o importante é o orador, é o padre que está falando, é o pastor, é o irmão do espiritismo. Na verdade, quem se propõe a falar, primeiro, tem um passado muito grande a ser ajustado, mais ou menos como a mediunidade, né? Porque aqui o primeiro que sofre as consequências do que fala sou eu, porque eu estou mais próximo do meu ouvido. Então tudo que eu falo para as pessoas, baseado nesses livros, é aquilo que na verdade ainda precisa ajustar em mim, ou fazer melhor, né? Ou exemplificar, porque quando você está andando na rua, trabalhando, numa reunião de família, eles sempre falam assim, vamos ouvir a opinião do espírita, ou da espírita, né? Vamos ver o que tem a falar. E a nossa conduta está sendo o tempo todo checada, verificada. Não que nas outras religiões isso não aconteça, mas quanto mais a gente promove a reforma íntima na gente, mais vai ser questionado. Mas por que você faz isso? Mas você não fuma, você não bebe? Foi a frase que eu mais ouvi em 2019. Mas você não bebe? Eventualmente, sim. Eu até consultei um espírita muito mais avançado que eu. Uma taça de vinho, tem nexo? Tem. Desde que esteja um contexto. O problema são as taças de vinho que nos controlam, os copos de cerveja, e por aí vai. Mas se você faz um brinde, né, responsável e depois não vai dirigir, aí é da sua consequência. Essa parábola, ela narra um semeador, um homem que tinha sementes e ele sai a semear. Segundo Caibá Schutter, o mais importante na parábola é a semente e depois o solo, o local para onde a semente vai. Aquele que sai a semear, a gente nem precisa saber quem é. Ele tem as sementes, que segundo Caibá Schutter e o Alírio Cerqueira, são a palavra de Deus. Cada semente, cada mensagem, cada livro que a gente lê, cada frase, está ali, cada livro religioso, está ali a palavra de Deus. E cada um recebe essa semente de um jeito. E Jesus queria exemplificar nessa palestra que a verdade é uma só. A verdade divina é uma só.
Nós que vivemos na época das pós-verdades e criamos pseudo-verdades. Do tipo, não matarás. Ah, mas depende. Não falarás do próximo. Depende. Aí tem coisas mais modernas que a gente pode puxar. Não publicarás notícias sem comprovação de que são verdadeiras, né? As tais das fake news, que hoje causam um grande estrago, porque antigamente o que causava estrago era o trote. Não sei se vocês pegaram, os mais velhos aqui entendiam. Quando alguém passava um trote para certos órgãos, causava um estrago na cidade. Hoje são as fake news. Elas causam um grande desequilíbrio emocional e vibratório no planeta, a ponto de causar eleições de líderes que provocam guerra ou tentam provocar em pleno século XXI. Quer dizer, as sementes que estão sendo jogadas, muitos ainda não entenderam a palavra de Deus. E alguns mais perigosos estão nas lideranças de grandes potências ou de futuras potências, né? E o semeador sai a semear e joga suas sementes. As primeiras caem à beira do caminho, segundo Jesus. Algumas outras caem nos pedregais, junto às pedras. Outras junto aos espinhos. E uma parte seletiva vai para solos que produzem 30, 60 e 100%. E aí Jesus fecha a fala dizendo: quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver, que o faça. Os apóstolos questionavam muito Jesus. Eles tinham um grau de evolução mediano para cima, né? Nós estamos naquele meio mediano, um pouquinho para baixo, então nós estamos ali na média. Tanto é, isso não precisa de comprovação científica, o fato de a gente acreditar em Deus e querer imitar Jesus já demonstra no século XXI hoje um grau de evolução bem considerável, porque boa parte da humanidade, se você for checar, não precisa fazer pesquisa de IBGE mundial, só com aqueles que a gente trabalha, convive na família, na rua, vizinhos, e eu estou vivendo uma experiência nova há um ano, que é morar em condomínio, né? Em prédio. E aí eu verifiquei o quanto que eu era bem educado e não sabia. Porque eu achava que eu era educado, mas agora eu já estou achando que eu sou muito bem educado, fui muito bem educado. Porque dentro do ambiente eu tento não fazer barulho nenhum, nem eu nem o Didivaldo, meu gato. Né, Fernando? Fernando tem que comprovar. Fala baixo, a gente fala baixo, o gato mia baixinho. E aí você vai conviver com uma diversidade de irmãos dentro de um condomínio, você vê como que as pessoas têm graus de evolução diferentes. O meu ainda é baixo, mas eu esperava mais dos meus vizinhos muitas vezes, né? E aí a gente tem que praticar o respeito, até para reclamar hoje você tem que ter cuidado, né? Porque as pessoas hoje, elas são afetadas muito rápido, são solos muito sensíveis, né? E aí até você tem que chegar já com a paz de Jesus, com o livro dos Espíritos, para fazer uma reclamação de você mora, porque se for de mãos abanando, fica mais tenso. E essa é uma experiência. Quando você começa a conversar com as pessoas, você começa a ver assim, olha, meu grau de evolução não é muito alto não, mas até que está melhorando. E o outro você fala, nossa, como que o meu está baixo, precisa melhorar muito. E essa fala de Jesus, o semeador, que pouco importa quem seja, o importante é que existam, e aqui tem pelo menos 30 semeadores encarnados, fora os desencarnados que estão aqui nos intuindo. E cada um de nós aqui é semeador. Cada um faz uma ação, ou várias ações, de manhã, à tarde e à noite, para o bem. Trabalha para o bem. Quando se pronuncia, fala boas falas, dá esperança, né? E não aquele que usa a palavra de Deus para tirar a esperança do outro, ou para cercear a esperança. Olha, já aconteceu o caso do tipo, você está animadinho porque você está começando agora na doutrina, você vai ver depois. Não é assim que a gente incentiva as pessoas, né?
Olha, você está animado e depois vai ter que continuar animado, porque os desafios são grandes quando você resolve seguir Jesus. Basta ver quantos Jesus convidou. Quantos que foram? Não chegou a 2 dezenas, né? Tinham aqueles cativos, apóstolos, e tinha os que chegavam, ficavam, mas não chegou a 20 seguidores efetivamente ali, né? De fato. Tinha os fixos e aqueles que se aproximavam, iam embora e tal. Mas quantos Jesus convidou? Milhares. Quantos a gente convida hoje, né? No caso, hoje estou espírita. Quando eu era católico também convidava. As pessoas vêm e falam assim: ah, não, essa semente aí é muito pesada. Tem que seguir todas essas regras, esses mandamentos, né? Que a gente sabe que não é mandamento, são sugestões morais, são leis morais que a gente tem que seguir. Mas tem que fazer isso tudo? Tem. Tudo tem regra, inclusive para a nossa evolução. E as primeiras sementes que o semeador jogou, Jesus queria exemplificar, elas caíram à beira do caminho. Quem são essas beiras do caminho? Nós, em tempos passados. Há muito tempo atrás, nós já tivemos em média aqui pelo menos, segundo dados que eu ando lendo, pelo menos 1000 encarnações, no mínimo. Outros 50.000 encarnações, mas em média nós já tivemos aí 1000, 50.000 encarnações, uma vida só e várias vivências. É pouco, é muito pouco, mas diante do que a gente já avançou, é considerável. Nós não estamos mais no solo ou no local onde as sementes, que são a palavra de Deus, caíram à beira do caminho. O que Jesus queria dizer com a beira do caminho? São os irmãos que eventualmente ouvem alguma coisa de religião, eventualmente está passando uma reportagem, olham assim falando: não tenho tempo para isso, ainda não preciso disso. Quantos, né, chegam para a gente: qual religião que você segue? Não preciso disso não, eu tenho emprego, eu tenho dinheiro, eu estou casado, eu tenho filhos, tenho patrimônio, já conquistei aí. Sim, mas o que te preenche aqui quando você está sozinho, né? O que você pensa quando você recebe uma notícia que você está doente e não tem cura? Naquele momento, né? Porque muitos conseguem se autocurar. Quando alguém desencarna que você gostava muito, a quem você recorre, né? Ou você não sente nada, tanto faz. Ah, morreu mesmo, todo mundo morre. Jesus dizia que esses que estão à beira do caminho são aqueles impermeáveis, né? Aqueles que ainda não se interessam pelas práticas religiosas, seja ela qual for, qual religião for. São aqueles que estão ali, vivendo, né? Os chamados autômatos também. Eles acordam, escovam o dente, tem todo um roteiro, né? Que a nossa memória já faz a gente cumprir. São crianças, depois vão para a escola, aprendem a ler, escrever, tem uma educação, seja ela qual for ali na escola, a família dita seus valores, nunca são incentivados diretamente a práticas religiosas, quando vão acham monótono, ah não, tem que ficar sentado ouvindo, tem que seguir Jesus, não é para mim isso não. Ou quando começam a frequentar uma religião, descobrem que tem regras, né? E aí a pessoa fala assim: ah, mas tem que seguir regra, tudo tem regra? Tem, ó. Jesus tinha uma conduta moral ilibada porque seguia uma conduta reta, tinha regras, né? Falava pouco e quando falava com precisão. Mas são aqueles irmãos que estão por aí. Eles reclamam da vida, muitos estão mais preocupados com a economia. Não, se a economia melhorar, minha vida melhora. Se a economia piorar, é o Deus da economia, né?
E esses, quando desencarnam, têm complicações muito sérias, né? Porque alguns continuam por aí. Eu me lembro de um caso que meu avô contava. Ele era frequentador lá do Venâncio Café, em Juiz de Fora. É um centro espírita que é do lado da Sopa dos Pobres, né? A Sopa dos Pobres, que é uma instituição que distribui sopa embaixo e o Venâncio Café em cima. Meu avô um dia foi lá e eles fizeram um estudo e descobriram lá na mesa mediúnica que tinha um senhor lá no São Pedro que estava há mais de 100 anos na porta da fazenda. Já não era nem mais fazenda o local, já tinha sido transformado. Mas ele estava lá, no tomando conta do portão da fazenda. Ele desencarnou, estava lá há 100 anos. Os espíritos iam lá, tentavam motivá-lo a sair, a ir embora, mas ele tem o livre-arbítrio. Ele não arredava o pé. 100 anos lá, tomando conta da fazenda, do patrimônio. Quantos não estão por aí, né? Não precisa ver Hollywood, o filme Ghost, aquilo é uma fantasia, mas é uma boa descrição de muitos que não conseguem ir embora. E eles têm o livre-arbítrio para até um dado momento. Depois é necessária educação e aí eles têm que ser conduzidos para hospitais, lares, enfim. Esses são os espíritos que estão à beira do caminho. A gente conhece muitos. São aqueles que chegam perto da gente no trabalho. Você é espírita, né, Su? O que vocês fazem lá dentro daquela casinha? Aqui nessa rua mesmo deve ter muita gente curiosa. O que será que aquele pessoal fica lá dentro, fecha as portas, senta em torno da mesa? Antigamente tinha o imaginário das práticas espíritas, né, que tinha que ir com roupa branca, todo mundo de roupa branca, porque passou uma novela A Viagem, não sei se vocês lembram. Tinha um médico que era o Alberto, um ator até muito famoso na época. Ele, todo mundo que sentava à mesa era branca, a toalha era branca e todo mundo de branco. A intenção foi até boa da novela, é uma boa novela, mas ela apresentava falsas realidades. A gente não precisa estar de branco para representar as ideias de Jesus, né? Ajuda talvez no imaginário, mas não resolve. O importante nunca vai ser a embalagem, sim aquilo que está dentro, né? O conteúdo da mensagem. E esses irmãos à beira do caminho, o que eles precisam? Prece. Paciência, tem que ter paciência. Porque eles são curiosos. Eles chegam e falam assim: e você acha que existe vida após a morte mesmo? Eu, lógico, sou espírita. Esse é o primeiro fundamento. Foi a primeira coisa que eu falei: existe. Quando eu estava no catolicismo, eu desconfiava. Mas eu ficava lendo uns textos, interessante, mas eu acho que existe, que não é possível. E aquele bebê que fica 3 minutos só no colo da mãe e desencarna. Nossa, ele ficou 3 minutos, tem gente que está ficando 100 anos, 110. Isso não é justo. Deus não seria justo de colocar um que fica 3 minutos e outro que... É questão de raciocínio. Uma criança entende isso na alfabetização, né, religiosa. Lá na evangelização, você explica para a criança, ela fala: é claro que a minha vovó está no céu. Ela ainda acha que é céu. Mas já é uma boa ideia. São aqueles que questionam: mas será que existe Deus mesmo? Eu não acredito não. Por quê? Porque tem mal no mundo. Pois é, mas tem livre-arbítrio. Por isso que alguns irmãos aí são as ovelhinhas desgarradas. Está escrito lá na Bíblia, como está escrito no Evangelho de outra forma. As ovelhas desgarram. A gente desgarra durante a vida. Mesmo estudando bastante, você dá uma escorregada na casca de banana. Mas você acha que Deus existe? Como que Ele permite fome, miséria, guerra? Pois é, uma inteligência suprema sempre cria um ser que tem capacidade de discernimento e vai ter que sofrer as consequências disso. É a causa e efeito, é uma lei. É como qualquer outra lei da física, da química. Ela sempre acontece do mesmo jeito, independente do cientista que está fazendo a experiência. Se não está tendo interferência externa, vai sempre acontecer. E a lei de causa e efeito explica uma série de perguntas, a gente pode dizer, indelicadas das pessoas, para nos colocar em saia justa. Então esses irmãos que estão à beira do caminho, eles precisam de prece, eles precisam de orientação. Você dá bons livros para a pessoa ler.
Porque há poucos dias nós estávamos numa reunião no ID, lá em Juiz de Fora, e a gente tem constatado uma centena de livros com uma série de equívocos. Pessoas que andam ganhando muito dinheiro, que se auto-intitulam médiums, aí psicografam uma série de coisas, provavelmente mal orientados, põe lá, pelo espírito fulano, e estão vendendo livros aí a 100, 150 reais com um monte de imprecisões. E aí você se recorda, hoje mesmo a gente estava conversando sobre Chico Xavier. Todos os livros que o Chico psicografava, ele nunca ganhou um centavo. E tudo que era arrecadado era para gerar mais livros. O Chico sempre foi contra ter conta no banco para receber dinheiro de livro. E muitos caem nessa armadilha. Dinheiro que é arrecadado nas religiões deveria ser para quê? Pagar a conta de água, luz, fazer livro, jornalzinho, cesta básica, e não para comprar carro de luxo, helicóptero, telhado de Salomão, coluna de Salomão, nada disso. Jesus andava sem nenhum bolso na roupa, tinha tesoureiro, né? Tinha uma pessoa no grupo que era para tratar do dinheiro, porque Jesus, segundo vimos essa semana, o Humberto de Campos disse que ele tinha horror a espécies de dinheiro. Por quê? Porque isso contamina o espírito. Nós nem precisamos de tanto, e muitos se iludem ainda com loterias esportivas ou derivados, né? E Jesus não tinha bolso, não tinha bolsa, 2 peças de roupa, uma sandália, uma mais para proteger do frio, e muita disposição para evangelizar. E hoje a gente, cheio de bolsos, se perde, né? Outras sementes caíram aonde? Quem lembra? Nas pedras. E onde elas caíram tinha as pedras e o solinho rasinho. Aí o que aconteceu? Os pássaros vieram e abocanharam a semente. Ou o chão esquentou a pedra e elas não vingaram, né? O solo muito raso, a semente não brota. O que quer dizer isso? Que a verdade, a palavra de Deus, sempre é jogada para aqueles espíritos que Jesus caracterizava como pedras, ou pedras em volta de solos rasos. É um tipo de espírito, né? É uma pleiade de espíritos. O que quer dizer? São aqueles espíritos que até concordam, eles falam assim: não, eu acho que Deus existe, eu acredito. Que quem criou isso tudo? O homem? Não. O homem não conseguiu nem manter uma ovelha clonada viva durante alguns anos. A tal da ovelha lá durou 2, 3 anos, a Dolly, né? O homem é incapaz, nós no caso, de in vitro produzirmos outro ser humano. Isso é ficção científica, nunca vai acontecer. Por isso que é ficção científica. Só Deus é capaz de criar e dar a vida. Nós não conseguimos clonar uma ovelha. Você imagina uma complexidade espiritual que é um ser humano, né? Tem toda uma bagagem espiritual para trás, né? O código genético nosso é extremamente complexo. Demoraram séculos para descobrir o genoma humano. E boa parte do nosso cérebro a medicina ainda desconhece. Não sabe para que serve certas áreas, por que certas coisas acontecem. E essas sementes caem nesses solos. Quem são esses solos? São aqueles que têm uma sensibilidade para sentir, né? Uma potencialidade. Eles falam assim: não, eu acho que religião é importante. Você segue algum? Não, não tem tempo. Por quê? Você é popstar? Você é um cara muito ocupado? Porque pessoas com a agenda muito cheia, a gente já foi orientado. A gente tem que desconfiar. Tudo que nos leva ao excesso, agendas cheias. Nunca tenho tempo para meditar sobre a minha vida, para me auto-questionar. Isso Santo Agostinho está lá, questão 919. É uma questão do Livro dos Espíritos sobre autoconhecimento.
que todos nós deveríamos praticar todos os dias. O que eu fiz hoje, dia 6 de janeiro de 2020? Porque nessa encarnação eu só vou viver esse dia hoje, uma vez. Como que foi o meu dia, né? Como foi a minha manhã? O que eu pensei? O que eu falei? Para quem eu falei? Como eu falei? Né? Como que eu ando usando os meus conhecimentos espíritas, né? Porque o espírita é um dos que pratica religião, que mais lê no mundo, isso é comprovado, que mais estuda, que mais participa de horas de grupo, que mais faz atividades voluntárias. Você pode ver que o tempo todo a gente está em grupo de estudo, está questionando, está lá no ID o tempo inteiro. Se deixar, praticamente reduz a 1/3 da vida a isso. Não dá ainda, né? A gente ainda tem, ao contrário de Jesus, a gente ainda precisa de trabalhar para ter o dinheiro para pagar as contas. E muitos ainda dizem, não tenho tempo. Mas como? Você não tem 50 minutos numa semana para fazer um grupo, para participar de uma atividade de alfabetização religiosa? 50 minutos para fazer uma campanha do quilo, às vezes não quer participar do grupo, mas prefere um trabalho, né? 50 minutos para você praticar um dos mais nobres trabalhos, que é a mediunidade, né? Ser um canal de comunicação intermundos. Isso não é do dia para a noite, precisa de estudar, precisa de praticar, precisa de fazer certos cursos. Todas as casas espíritas em geral propõem esse curso, porque há irmãos que são solos mediúnicos. Eles reencarnaram para ser canal. Exemplo, Chico Xavier. Ele foi convidado, ele podia ter falado, não, eu estou ocupado. Mas ele quis experimentar. E narra-se que o Chico, o primeiro, entre aspas, contrato com Emmanuel era de 50 livros. O Emmanuel falou, olha, a vida vai ficar mais difícil. Por quê? Vai ter que se privar de quase tudo. Já era privado de muita coisa, mas vai ter que se privar mais ainda. Mais disciplina, mais disciplina, mais disciplina. Catarata no olho e madrugadas afora aí, trabalhando para o mundo espiritual. E aí o que o Chico fez? Sim. Ele falou, são 50 livros? Ele nem tinha noção. Acabou que antes de desencarnar chegou a quase 10 vezes 50, né? E aí a gente vê, ele bateu a meta? Longe, com certeza. Com certeza. A meta era 50, ele chegou a quase 500. E a nossa meta, né? Como é que a gente está batendo? 2020, como é que a gente já começa a avaliar? Eu acho que nessa parte eu já estou bem, essa parte eu preciso melhorar. Porque as sementes que são jogadas, nós já não somos mais o tal beira do caminho. Nós não somos mais os pedregais. Muitos que Jesus denomina de pedregais, também podem ser aqueles irmãos que eu digo fogo de palha, né? Você fala assim, minha vida nada está dando certo, então vamos lá para a casa espírita, vamos lá. Aí vai, começa, acha legal, nossa, que bom, todo mundo se respeita, né? Eu tinha um amigo que falava assim, engraçado, o único lugar que as pessoas sorriem para mim é dentro das casas espíritas que eu vou. Das casas espíritas para fora ninguém está sorrindo. Aí chega lá, trata bem, sabe o nome, cumprimenta, vai com Deus, fica com Deus. Ele achava legal. Mas aí com o tempo começaram os grupos. E dentro dos grupos a gente começa a ler e refletir. Olha. Aí ele falava assim, eu não concordo com isso não. Eu não acho, é muito radical essa opinião. Pois é, mas quem falou foi Jesus. Você não concorda com Jesus? Como assim? Não, mas os tempos mudaram. Tem que ser adequado. Não mudou não. Verdade sempre foi verdade. E mentira sempre foi mentira. Não mudou nada. Bons valores, leis morais sempre foram e sempre vão ser. Agora, as relativizações é que complica. Então tem muitos irmãos que começam empolgados, é um fogo de palha, né? Acende rápido e apaga rápido. Começam empolgados, vamos. Aí quer entrar em todos os grupos, quer fazer tudo, quer ficar na porta da casa espírita recebendo, quer ficar na mesa, quer ir para a mesa mediúnica instantaneamente, quer fazer tudo rápido.
e de repente some. Eu tinha uma pessoa que ela estava muito precisada mesmo, nada está dando certo, vamos lá, vai lá assistir uma palestra. Aí foi, gostou, tomou passe, adorou. Aí começou a trabalhar e tal. Aí ficou 1 mês, 2 meses, no terceiro mês sumiu. Aí eu falei, cadê a fulana? Hoje é dia dela ficar lá entregando as mensagens. Não veio. Então vamos para outra pessoa. Aí, um dia eu estou passando na rua, ela... Ué, você sumiu de lá? Aí o que ela falou para mim? Mar, vou te ser sincero, eu se fosse você não ia mais lá não. Mas por quê? Não, o pessoal lá até que é educadinho, mas aquele centro lá é muito fraco. Meus problemas não resolveu nenhum. Eu chegava lá, pedia, orava, não resolveu nada, piorou. Agora as pessoas ainda ficam me chamando de espírita por aí. Acho que eu tenho que ser santo. Eu falei, pois é, mas seus problemas eram gravíssimos. Você acha que vai resolver em 2 meses? Ah, não, muito fraco aquele centro lá, não vou mais lá não. Sai de lá também. Vai não, você está perdendo tempo lá. As pessoas lá só são educadas, não resolve meu problema não. Aí eu falei, e agora? Não, eu já fui em 3 casas espíritas, aqui a gente fala, parece que é muito fraco. Vou começar a procurar uns terreiros. Eu falei, tá bom, mas acho que você não entendeu assim, não é miojo que você faz em 3 minutos, entendeu? Nem sei se gasta mais 3 minutos um miojo, mas eu sei que o miojo não alimenta. Então não adianta alguém chegar lá e te dar um passe e falar, vai com Deus, Deus te perdoou, você magoou um monte de gente, você traiu um monte de gente, você deu calote, você roubou merenda escolar e agora eu te dou um passe, você confessa seus pecados e pronto. Não, não é assim. Tem todo um processo, às vezes numa vida não vai dar tempo, mas não quer dizer que você não tenha que começar, né? Ah, não, muito fraco, eu se fosse você. E sempre que eu encontro com essa pessoa, ela me aconselha. Você está lá na casa espírita? Não, agora eu mudei, foi pro ID, porque por causa de orar. Ih, não vai lá não, já, um monte de gente já foi lá e falou que ela é fraca. Muito fraco. Está rodando em todas as religiões, está fazendo tour pelas religiões, tudo é fraco para essa pessoa. E os problemas, ele fala, mas seus problemas, eu falei, mas só piora, mas também eu já não aguento mais, é tanta piora que eu já acostumei. É o solo raso. Lê a palavra, fica emocionado, mas vão ali ajudar. Tem sempre um porém, né? Sempre uma desculpa. Há pouco tempo uma pessoa chegou para mim, eu estou desesperado, estou precisando que eu não saia da depressão. Não sei. Eu sei, está fazendo tratamento, estou todos os tratamentos. Tá bom, então está fazendo correto. Ah, mas eu preciso de algo mais. Ah, mas tem que ser depois do Réveillon, que eu estou cheio de trabalho. Tem que ganhar dinheiro, porque em janeiro tem que pagar um monte de conta. Mas é só 50 minutos. Ah, não tem, meu emprego lá me demanda muito, tem que ganhar dinheiro. Ah, então você tem que escolher o Deus dinheiro ou Deus, né? Tem um livro que chama Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Com D maiúsculo é a inteligência suprema, com D minúsculo é o Deus do mercado econômico, é o Deus que está aí, ó. Que Paulo dizia, você pode estar no mundo e não se contaminar com as coisas do mundo. Agora, se você não está se sentindo bem, mas ainda não entendeu, tudo vai ter seu tempo. Mas Jesus narra que esses solos rasos, geralmente eles precisam de quê? Auxílio, prece. Não adianta dar lição de moral. Eu tinha um amigo que dava lição de moral. Pois é, viu? A sua vida está essa desgraça aí porque você não toma rumo, você não para de beber, você não para de fumar, você não para de falar mal dos outros, você não para de pensar a coisa negativa. A pessoa ela já sabe que ela faz essas coisas, não precisa relembrá-la, ela já está com as feridas abertas. Ela precisa de quê? Passar a mão na cabeça? Não, ela precisa de orientação. Fala, olha, dá exemplos evangélicos, tem um monte, né? As parábolas estão aí para isso. Às vezes você dá uma parábola para a pessoa e fala assim, lê. Ela vai embora e fala assim, engraçado, eu acho que é isso aqui que eu precisava mesmo. Porque às vezes a gente não tem autoridade moral em geral para mudar ninguém, tá? Até porque nós não vamos mudar ninguém. Mas a gente pensa que vai, né? A gente nem resolveu os nossos problemas, já está querendo dar receitinha para o outro. Mas o exemplo é que vai mostrar. As pessoas em geral veem assim,
Toda segunda-feira o fulano vai lá no Allan Kardec. Por que será que ele vai? Depois que começou a ir lá, melhorou tanto. Está paciente, pensa antes de falar, quando fala, fala com precisão. O que está acontecendo? Nada mais, nada menos do que uma imitação de Jesus ambulante por aí. É isso que era a proposta de Jesus. Dar exemplo que os outros o seguissem, né? Parece simples, e é mesmo. Basta a gente querer fazer. Mas demora séculos, milênios, milhões de anos. Depende da nossa intensidade em querer mudar. Outras sementes caíram nos espinheiros. Essa região é aquela que Jesus queria dizer. São os espíritos, entre aspas, que fazem o mal. Para si e para a humanidade. Eles têm prazer em fazer o mal ainda. Por quê? Porque são cegos espirituais, ignorantes. Precisam de muita prece nós. Alguns, quando a gente fala desse espírito, falam assim, ah, pois é aquele que está lá no presídio e tal. Alguns estão encarcerados, alguns. Mas boa parte não. Estão soltos. Por vários motivos. Tem bons advogados e alguns ainda dizem isso. Não, eu não vou responder nada a não ser na presença do meu advogado. Mas se você não deve, por que você precisa de assessor para te orientar a falar o que não vai te comprometer? Se você não deve, se você cometeu o erro, e depois que você conhece o Espiritismo, você começa a querer resolver os problemas cada vez mais rápido. Ainda mais aqueles que só dependem de parte financeira. Esses têm que ser resolvidos muito rápido, porque eles geram muita raiva, ódio. Faz com que as pessoas fiquem muito furiosas. Então, há pouco tempo cometi um erro. Fui dar ré, e olha que você vê, né? Fui dar ré no carro, estava indo, eu e a Fernanda, no presídio lá de fora, para formatura do pessoal. Eu dei a ré no carro, aquele negocinho lá, traseiro, atrapalhou, porque veio outro carro e esbarrei num carro. Aí o carro chegou do meu lado e falou assim, eu vou contar para a moça lá dentro que você esbarrou no carro dela. Aí eu falei assim, baixei, viu? Tá bom. Eu estava chegando, para que tanto alarde, né? Mas hoje tem muita gente que faz isso, dá ré e vai embora. Eu tinha um amigo que ele sempre esbarrava no carro dos outros, ele andava com um monte de cartão dentro do bolso. Aí ele esbarrava, quando ele não achava a pessoa, ele deixava o cartão lá pedindo desculpa e falando, ó, liga para mim que eu pago. Por quê? Porque ele sabia das consequências de não assumir os erros. E ele financeiramente, ele não era milionário, mas também não era miserável. Ele falava, olha, se eu errei eu tenho que pagar, ué. Por quê? Porque o dia que erraram comigo eu também quero o mesmo tratamento. Não é fazer ao próximo aquilo que quer que faz com a gente. E o problema foi resolvido rapidamente. A moça depois chegou, ela ficou até nervosa. Sabe que você esbarrou lá, será que você vai pagar? Eu falei, vou, sou cristão. Eu assumo todos os meus erros. Nem falei que era espírita. Falei, esse é um erro até fácil de corrigir. O problema é quando você comete um erro que só vai dar para corrigir na outra encarnação. Do tipo, se beber não dirija, bebe, atropela, mata a pessoa e vai embora. E aí a câmera vê e te chama, fala, olha, não foi você, não foi alguém que estava dirigindo para mim. Esses espíritos espinheiros são aqueles que fogem o tempo todo da responsabilidade. E aí eles fazem o mal para si e para o próximo, para a humanidade. São aqueles que estão por aí, soltos. Alguns estão desencarnados. Basta você ler a obra do André Luiz, os 13 livros, que você vai ver lá as legiões que estão no mundo espiritual, de espíritos que se perderam, na sexolatria, no dinheiro. Alguns estão em altos cargos políticos, desviando merenda de escola, desviando remédio de hospitais. Você vê o caso lá, eu sempre gosto de citar, do Rio de Janeiro, né? Passa por uma leva de pelo menos
40 anos de líderes complicadíssimos, né? Tanto prefeito, alguns já foram presos, toda hora é preso, quanto governadores, alguns estão presos, né? Quer dizer, a nossa responsabilidade, estava até comentando com o Luiz Carlos aqui, esse ano, né, ano eleitoral, eleger os melhores representantes que a gente puder para liderar as nossas causas, né? Porque tem muitos por aí que se perderam. Nós não somos nem capazes de alguém chegar perto da gente e falar assim, aqui tem uma verba aí para merenda escolar, mas ninguém está olhando. Vamos pegar para a gente? Lógico que não. Remédio, ninguém, é milhões, ninguém vai notar se pegar um pouquinho. E muitos caem nessa armadilha. E se perdem. Você imagina quantas encarnações para mudar esse quadro, né? Você privar crianças e idosos. E aí você vê o governador atual do Rio, que comemora a morte de uma pessoa que estava cometendo um crime. Não é criminoso, ele estava criminoso, porque ninguém é criminoso, né? Estava cometendo um crime e o governador desce do helicóptero como se fosse comemorando o gol do Flamengo. O outro represando dinheiro e os hospitais tudo sem médicos, sem dinheiro. E aí você vai ver, mas eles não seguem Jesus. Um é ultra super religioso, pastor, podia ser até da nossa religião, imagina a vergonha, né? Para ele, para nós não. Esses são os espíritos espinhos. São aqueles que só pensam para si. E muitos conhecem a palavra de Deus de cor e salteado. Sabe a Bíblia de trás para frente, em braille, em libras. Ele sabe tudo da Bíblia. Só não põe em prática. Ou quando falam por conveniência. E aí a semente, que é a verdade, que cai no solo espinhoso, o espinho sufoca, ele deturpa, ele muda, ele pega uma fala de Jesus que não tem nada a ver com dar dinheiro, e aí ele deturpa, e aí ele fala para a pessoa, não, tem que dar dinheiro, gente. E a pessoa às vezes está endividada, está sem emprego e está lá dando dinheiro, que ela está numa ilusão, o grau de evolução dela ainda acha que é dando dinheiro, dando bens materiais, que ela vai sair daquela situação crítica que ela está. Não é. E por último vem a boa notícia, né? O semeador que joga sementes, que joga a verdade de Deus e cai nos solos 30, 60 e 100, segundo é narrado na parábola. A interpretação do Alírio Cerqueira é que esse grupo é o que a gente se encontra atualmente. A gente está no solo, onde as sementes caem, e a gente produz 30 em 100, 60 em 100, ou 100 em 100. Quer dizer, 30%, 60%, 100%, trazendo para uma linguagem mais atual. Eu posso, sem errar, dizer que nós não somos mais o solo 30%. Não somos. A gente já foi. Quem que é o solo 30%? É aquele que já sabe o que é o bem. Ele sabe o que é o bem, o que é o mal, o que é ser honesto, o que é ser desonesto, o que é falar a verdade, o que é mentir, né? Ele já entende as palavras que estão no livro ali, se sensibiliza e fala assim, olha, eu ainda não consigo colocar em prática, mas eu gosto de ir lá na reunião, eu sento lá, ouço, me inspira a ser melhor. Aí eu tomo um passe, eu sei que tem que ter uma disciplina, e quem vai dar o passe mais ainda tem que se esforçar, né, para parar de comer e beber certas coisas, porque se você está transmitindo energia, você quer transmitir a melhor energia que você puder, né? Você está doando energia. São aqueles que ouvem, veem um filme sobre Jesus, se emocionam, falam assim, olha, realmente ele esteve entre nós, ele está entre nós. Então é aquele solo muito favorável para produzir cada vez mais. Ele está ali, a gente diria, no grau de evolução, seria o ensino fundamental 1, jardim de infância ali, as séries iniciais. Então ele já não corrompe, ele já não paga cervejinha para o guarda,
Ele, quando recebe o troco errado, ele devolve. Ele segue Jesus no ritmo dele, devagar e sempre, mas segue. Já tem uma intuição, já fala assim, realmente tem vida após a morte mesmo. Na verdade é vida após a vida, né? Ele já tem um esclarecimento. Isso independe se está na roça, se está numa grande cidade, se está numa megalópole, ele já é sensível. E o solo 60, esses somos nós. Pode ir feliz hoje para casa, mas com mais responsabilidade. O solo 60% somos nós. Já conhecemos a semente, a verdade, a gente já sabe. Já estuda, já faz reflexões. Alguns já escrevem artigo, já publicam nas redes sociais. Já começam a animar para falar para outros, olha, Jesus mudou a minha vida. Ah, mas como que mudou? Não estou vendo. Vem, me segue e vê o exemplo. São aqueles que já têm mais facilidade para cumprir as tarefas para as quais nem é pago. Porque aquelas que a gente é pago, a gente tem que executar com muito vigor e responsabilidade. Aquelas que a gente não é pago, do tipo grupo de estudo, não é pago com dinheiro, né? Que a gente recebe muita energia. Grupo de estudo, grupo de estudo para desenvolvimento da mediunidade. Quem está passando por isso tem que entrar e ser muito bem orientado, porque a mediunidade é uma das maiores tarefas que o espírito pode desenvolver durante a reencarnação. Alguns dizem que é a maior, eu acho que é a segunda maior, porque a primeira é amar ao próximo. Mas quem começa a sentir tremor, ouvir, eu sou igual aqueles 3 macaquinhos, eu não ouço, não vejo, não falo. Se botar uma caneta na minha mão aqui, eu só sei escrever animismo, só o que eu penso. Não tem mediunidade nenhuma. Logo, para que eu sirvo? Trabalho. Vai carregar sacola, vai dar passe, vai... Porque mediunidade aqui não sai uma letra. Se pedir a psicografa uma poesia, é a minha. Nessa encarnação eu não nasci com essa habilidade. Vai ter que ser o trabalho braçal mesmo. Mas tem muitos que desenvolvem e faz muito bem. Eu conheci pessoas que tinham mediunidade e quanto mais elas desenvolviam, mais paz de espírito elas tinham. E esse é o solo 60%. Somos nós, que temos mais facilidade para amar o próximo, para perdoar. Tem gente que a gente ainda não conseguiu. Eu falo sempre nas palestras, tem pessoas que vão, às vezes na mesma semana elas vão 3 vezes, mas você sempre fala aquilo me irrita. Pois é, no ano 2000 eu tinha 19 desafetos. O que são desafetos? São espíritos encarnados que a gente não conseguia conversar. Todos estão encarnados, até 2020 agora, até hoje. Só que agora são 5. 14 eu já resolvi as pendências para trás. A gente convive hoje harmoniosamente? Não, porque às vezes, as pessoas às vezes a gente perdoa, elas nos perdoam e cada um quer seguir seu caminho. Ela é educada, mas não quer convivência, tudo bem. Agora, tem 5 que ainda não deu. E eu já falei, até desencarnar tem que zerar essas pendências. Por quê? Porque senão, gente, na próxima, vem agarradinho, um no outro. Se não vier no dorso, vem na carinha. Aí a medicina fala, olha, a medicina avançou, mas não dá para separar. Eles vão ter que ficar um olhando para a cara do outro aí, 190 anos. Então é melhor já resolver as pendências, né? Alguns eu tenho tentado pelas tecnologias modernas. A pessoa não responde, ela visualiza, não responde. Você manda e-mail, ela não responde. Você encontra que a pessoa, ela entra dentro da galeria lá de Juiz de Fora, porque lá tem várias galerias. Você está descendo a rua, a pessoa te vê, e aquele cara eu não gosto não, entra na galeria. Você vê a pessoa entrando, mas não dá para alcançar a tempo. Uma hora essas 5 vão ter que entrar num acordo comigo. Por amor, obviamente. E o solo 100%, onde as sementes caem. Nossa, tem gente entre nós que é 100%. Tá? Às vezes é o seu vizinho, às vezes é o seu filho, às vezes é a sua mãe, às vezes é você. Tudo que você lê, você vai lá e põe em prática. Fala para perdoar, você perdoa. Fala para fazer a autoanálise que o Santo Agostinho você faz. Fala para amar, você ama. Faz tudo.
Ah, então esse que produz 100% é perfeito? Não, mas está num estágio de evolução bem avançado. Está acima dos outros, né? É o exemplo. E aí você vê um que há poucos dias atrás, para a gente fechar o raciocínio, algumas pessoas falaram: ah, eu gostava desse Papa, mas aí, viu? Não gosto mais não. Muito ignorante. Eu falei, por que ele é ignorante? Porque ele agiu como um ser humano e não como um santo. A moça puxou a mão dele, doeu ele. Como que a gente faria, né? Porque julgar o Papa é fácil, como que eu faria? Jesus eu sei como faria. Minha irmã, calma, tem para todos. Esse é Jesus. O Papa não é Jesus, gente. Ele pode até estar no solo lá, que 100 lá. Basta ver os vídeos dele, o que ele fala. É um exemplo. Eu digo, é o Papa mais espírita de todos os tempos. E eu tenho certeza que ele lê o livro dos Espíritos escondido, porque ele pratica exatamente o que eu leio ali. Eu ainda não consigo praticar, mas ele já faz. E está numa outra religião. Para que ele está lá? Para dar exemplo. E um dia que ele sentiu dor e balangou a mão lá, ah, não tem mais. Ué, é assim que a gente julga a obra? Uma peça de teatro é dividida em vários atos. Se um não foi tão bom, a peça não é boa? Esse solo 100% é a nossa meta. E para 2020 fica o convite, né? Como nós já fomos à beira do caminho, pedregosos, espinhosos, 30%, e atualmente acho que boa parte está 60% ali, o solo 60%, vamos nos cultivar amor, esperança, muita prece e prática, né, do que a gente estuda em 2020. É isso que eu desejo aqui para todos. Eu gosto muito aqui de Matias, tenho grandes amizades aqui. Não vejo muitas essas amizades, nem precisa, porque quando a gente dorme eu encontro todo mundo e a gente se encontra por aí. Muito sucesso para vocês esse ano, com muitas conquistas espirituais, muito trabalho, e que vocês continuem iluminando Matias, Minas e o Brasil e o mundo cada vez mais, porque são as pequenas chamas que realmente iluminam o mundo. Muita paz. Que assim seja.